Olá, gente. Meu nome é Pavitra Shankar. Estou aqui mais uma vez com o nosso programa O Amor é um Bom Guia. E hoje eu estou trazendo Jaqueline Santos. Ela é uma pessoa bastante interessante, é uma psicóloga com um trabalho fantástico sobre arte. Vamos ouvir ela falar. Jaqueline. Pavitra, muito obrigada pelo convite. Que bom que você veio. Finalmente eu pude trazê-la aqui. O que você trouxe para a gente hoje? Eu agradeço primeiramente o convite, por poder estar aqui falando sobre temas fundamentais da humanidade, questões que nós refletimos muito também em nossa convivência. E eu pensei bastante a respeito, lendo o seu livro, refletindo sobre o contexto dos pacientes, o que eles trazem, as demandas, esse momento que também nós estamos da humanidade como um todo. E eu fiquei pensando nessa questão da individuação. A individuação, ela é um tema que vem da psicologia analítica, que é um termo junguiano, e ela fala sobre essa questão de como então você se reconhece como um indivíduo indiferenciado do todo, ao mesmo tempo pertencente a ele. E de que forma você consegue desenvolver seus potenciais acerca das elaborações em que a psicologia pode assessorar e orientar, para que isso se desenvolva, e com isso apresentar à humanidade o seu melhor, o seu dom e com isso inspirar os demais e contribuir de alguma forma para a nossa consciência. Jaqueline, me responde uma coisa, qual é exatamente a diferença entre individuação e individualismo? Então, eu também pensei sobre isso ao elaborar o tema, Eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre o ego, porque a questão, na minha percepção, o ego, ele tem essa questão de você lidar com as formas da vida de um ponto de vista muito quadrado. Como que seria isso? Então, eu lido com a realidade conforme aquilo eu reconheço. Então, se algo sai daquilo que eu conheço em relação aos vínculos, ao trabalho, a tudo que tem em volta, ou em relação ao que eu penso sobre a minha vida, a individualidade, ela tem uma relação direta com uma falta de elaboração maior sobre as próprias escolhas. Então, do ponto de vista do ego, a pessoa ela lida e faz as escolhas a partir daquilo que ela já reconhece como algo comum, em relação a como ela se comporta com as pessoas, com a família, com as crenças e valores que ela já que já tem conhecimento. Então, tudo que sai, toda a surpresa dos eventos que é apresentado para ela e ela não sabe lidar ou está fora do repertório de conhecimento desses valores, ela não sabe o que fazer, ou entra em crise, ou de alguma forma desconecta desse quadrado que ela conhece. Já o processo de individuação tem uma diferenciação, uma elaboração melhor sobre esses valores, e a ponto de você conseguir se indiferenciar do todo e entender quais crenças estão atreladas a essa dificuldade, essa crise que pode aparecer e surgir. Então, e com isso você toma novas escolhas mais inteligentes para que você consiga lidar com aquela crise, aquele problema, aquela questão. E é muito interessante que isso remete a uma etapa do seu livro, que é o que eu trouxe, a parte que eu trouxe, que fala sobre a questão do instinto primitivo. Quanto mais primitivo o instinto, menos elaboração você tem para lidar com a qualidade de vida, para ter uma boa qualidade de vida e para lidar com suas questões. Veja bem, quando eu resolvi escrever sobre a questão dos instintos e arquétipos, eu foquei bastante nessa questão do reflexo, porque o instinto ele nos remete a um reflexo imediato e através disso a gente toma uma decisão. Quando esse instinto não está elaborado ou está mal elaborado, veja bem, a força da vida ela nos impele a avançar.
E nós temos gravações do ego, muitas gravações primitivas e antigas envolvem a questão do medo, e essa gravação de medo, em vários aspectos, tem uma tendência a conduzir o nosso comportamento de forma impulsiva naquela direção, ou se defendendo, ou fugindo, ou de forma brutalizada. Então, quando a gente se refere ao instinto dessa forma, ele pode entrelaçar a nossa vida numa direção não muito esclarecedora, não muito boa. Aí vem o processo de individuação, que é de você acompanhar e você entender como que é esse seu instinto, esse seu impulso primitivo e primordial na sua vida, está te impelindo a agir em qual direção de imediato, nesse reflexo. A partir daí, toda uma trajetória, toda uma história pode ser construída. É claro que quando você pega, então, um aspecto primitivo e brutalizado em si, agindo de surpresa, porque acontece assim: eu estou na trajetória da vida, de repente eu desligo a minha consciência, continuo agindo. Quando eu volto, eu me deparo com o estrago que eu fiz sem pensar, né? Isso é uma boa alegoria para a gente entender o que eu estou dizendo. Quando você volta, nossa, mas eu fiz isso, eu estava com a cabeça onde quando eu fiz isso? Né? Me refiro a isso. E o processo de individuação é justamente essa camada mais profunda que você vai pesquisar de si próprio e entender no âmago do seu ser o que te impele a fazer algo pela voz do medo ou pela voz da consciência, que é a consciência antes desse instinto, né? Quando ainda não recebeu essa gravação brutalizada. E isso pode ser uma grande guinada de vida quando você começa a ter essa percepção. Pode mudar a sua vida como um todo, né? Quando você se alinha, está acostumado a se perceber. Você sabe que é muito interessante, eu estava refletindo sobre como a psicologia ensina, né? E é justamente isso, essa dificuldade, né, de traduzir os conceitos para uma realidade que elabora, de fato, numa profundidade que você realmente consiga fazer algo consistente com aquilo, com a sua vida. Essa etapa do livro também fala sobre a relação dialética, né, entre a vida e a morte, fala sobre essa questão também do amor e da morte, amor e instinto, né, e que justamente vai para um registro arquetípico que é mais arcaico para você elaborar desde a fonte até como que um símbolo se transforma para você e você se sintetiza e aquilo vira um comportamento e aquilo também deixa você disponível para agir dentro de um reflexo para a vida. Porque, né? Assim, no que se refere ao instinto, muitas vezes uma elaboração sofisticada ela não funciona muito. Né? Porque o instinto ele age através de síntese. Quando você tem uma experiência, você conclui que, aí você vai agir de acordo com aquilo. Né? Então, depois que você elaborou, que aquilo vai se transformar num gatilho, então é importante que seja organizado de uma forma simples para você entender o gatilho. Se a gente constrói uma forma muito elaborada para explicar uma coisa e a pessoa não consegue traduzir para a vida dela comum, para o afeto que ela tem com o marido, ou com a esposa, ou com o filho, ou com o trabalho, com sua sobrevivência. Se você não consegue traduzir isso de forma imediata, entendendo assim, ó, não, nesse momento, calma, não está acontecendo nada errado aqui. Eu posso tranquilizar e eu posso trocar afeto nesse momento. Ou eu posso disponibilizar a minha inteligência aqui. Porque tem isso, o instinto quando ele toma as frentes, muitas vezes ele compromete, ele não disponibiliza a sua inteligência. Ele vai no impulso, age, depois você vê as consequências. Acho que o mais importante é você entender na linguagem simples, na linguagem corporal, o desejo primal. O desejo primário de sobrevivência e não o desejo de destruição para sobreviver.
São coisas bastante diferentes. Né? Eu posso coexistir com você, eu não preciso que você morra para que eu exista. Eu não preciso destruir o que você tem para que eu também tenha. Se nós coexistirmos, nós vamos nos ajudar muito. E todo o contexto esbarra por aí. É muito interessante porque você também traz nesse capítulo uma coisa muito interessante, uma reflexão muito profunda sobre isso, que é essa relação do amor e do instinto. E o quanto que a humanidade sofre, nós sofremos com essa questão da autofagia. Então, enquanto um ser vivo vive, necessariamente nós estamos sacrificando a vida de alguém. Nós temos uma coisa bastante sofisticada e bastante complexa, porque hoje nós estamos atravessando uma realidade que estão sendo criados novos tabus. Criou-se um tabu de que o ser humano tem que parar de comer carne, e agora tem uma outra coisa, uma outra contracorrente que vem dizendo que comer carne é importante para o ser humano, né? Toda uma linguagem médica sobre isso. Mas o planeta, ele em si, ele é autofágico. A energia da vida, ela não passa através de uma coisa morta para um corpo vivo. Você precisa comer, ainda que seja uma planta viva ou um animal, você precisa comer algo vivo para você receber energia de vida no seu corpo. E isso não vai mudar. Todo ser vivo vive de algo vivo. Isso não vai mudar. Por mais que você se nutra de coisas específicas e químicas, em algum momento você vai ter que comer uma fruta, uma carne, uma planta, alguma coisa viva. Esse é um ponto interessante, porque esse instinto de sobrevivência é ligado a isso muito forte, porque ele nos remete a um papel de predador. E essa predação, ela é completamente complicada, porque ela também se espalha para outras camadas da nossa sociedade. De sobreviver, você morre e eu vivo. Quando, na verdade, o ser humano ele desenvolveu o córtex cerebral e, através disso, a gente elaborou outras formas de troca. Eu acho que só por isso o homem pode fazer toda a diferença na estrutura do mundo. Essa capacidade de elaborar novas formas de agir e de trocar. E essas novas formas, elas viriam, então, também pela metáfora, pela arte? Como que você acha que poderia sutilizar, então, além de elaborar, sutilizar e sintetizar mesmo para um comportamento? Porque me parece que passa pela percepção de mundo, desse homem. Você tocou num assunto anteriormente que você falou assim, sobre essa questão do amor também. Então eu estava elaborando essa coisa da sobrevivência, da predação, mas nós também trazemos um instinto, que é o instinto do cuidado. E é um instinto básico, cuidar. Na história da humanidade, na história da vida na Terra, cuidar é um instinto básico. Então, nós precisamos cuidar de alguma forma. Cuidar de alguém, cuidar de alguma coisa, nós temos esse conteúdo de cuidar. Então, essa conversa de predação e de cuidado, ela é junto. Uma coisa equilibra a outra. E o amor, ele passa por aí. O amor, ele é um instinto básico de cuidado. A gente tem isso nas profundezas do nosso ser. E aí, toda essa elaboração que nós estamos colocando aqui, que ficou tanto mental e sofisticada, mas a arte, ela tem um papel fundamental, que é assim, quando você começa uma arte, você se aventurou para vários estados dentro de si. A dificuldade de realizar, as cores que você tem que escolher, a forma que você tem que escolher, tudo aquilo, você vai fazendo uma trajetória dentro. E quando essa arte está pronta, então você se depara com um produto e esse produto te remete a um estado de satisfação ou de insatisfação, dependendo da ressignificação que você fez. Mas diretamente no estado, diretamente no instinto. Esse é o papel da arte. Porque não é através de elaborações, mas vai ficar bom ou não vai ficar bom. Eu vou gostar ou eu não vou gostar. Vou ficar satisfeito ou não vou ficar satisfeito. Essa síntese é fundamental. Direto no estado, né?
no Estado diretamente. Você trabalha com arte e como que é isso no seu trabalho? Isso, é muito interessante você falar sobre isso, Pavitra, porque como que então configura-se essa mudança desse padrão, paradigma mesmo, sobre a sobrevivência ou a qualidade de vida? Vem dessa elaboração pelo Estado mesmo, pelo instinto. Então, eu faço macramê, né, faço obras grandes de macramê também, é um dom que surgiu aqui, porque o Pavitra vira e mexe propunha desafios para o grupo aqui do Instituto, né, para fazer elaborações artísticas, então instalações e coisas que condecorassem nossos espaços próprios, as próprias mandalas, né, tudo que tem aqui em volta. E em um determinado momento, o Pavitra convidou o grupo a fazer uma obra de instalação de macramê de 6 metros de altura, né, Pavitra? Foi uma obra gigante, né? Foi. Eu lembro como foi. E eu nem conhecia o que era macramê, né? Nem sabia o que era. E aí eu comecei a fazer, com isso eu comecei a me interessar e a sonhar e a me entregar para esse processo via Estado. Então, a princípio, não tinha uma elaboração, ai, nossa... Não, eu fui experimentar, fui me aventurar, como você mesmo disse, né? Para entender o que aquilo estava fazendo comigo e para onde eu poderia caminhar a partir de então, né? Que tem a ver, isso é o daimon, né? Que tem uma voz lá no fundo que sinaliza, uma voz lá no fundo que sinaliza assim, vai por aqui, se aventura por aqui, que você pode descobrir coisas sobre si que até então estão nubladas ou inconscientes e que podem ser enriquecedoras para através do Estado. Através do Estado. Tem uma coisa bastante forte que é assim, olha, o movimento ele antecede a consciência e não ao contrário. Então, quando você faz o movimento e depois você percebe o que aquilo fez com você, isso é uma lei também, a lei das sinapses. Né? E é bastante rico, bastante profundo essa linguagem. Gente, eu trouxe aqui para vocês hoje a Jaqueline Santos, psicóloga, ela trabalha com arte e tem um trabalho fantástico, vale a pena conhecer mais sobre o trabalho dela, eu vou trazer ela de volta. E o nosso programa de hoje foi sobre essa questão do self, individuação, exploração de estado, instintos. Curtam aqui esse nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Na descrição do canal tem o link para você acessar o nosso livro, comprar o nosso livro. Raiz das Estrelas. O jardim que é meu, um jardim que é o nosso. É um livro sobre ética. Muito obrigado.